Na verdade, irmãos, essas mulheres têm sido uma bênção no Ministério de Mulheres, não só elas, como tem muitas outras. É que realmente não tinha como nós fazer com todas, né? Mas cada ano nós estaremos apresentando um testemunho, porque eu creio que isso pode estar ajudando outras mulheres, que são muitas coisas que às vezes nós não conseguimos falar. E essas mulheres têm sido exemplo disso. Eu glorifico a Deus porque nós temos trabalhado juntas, né, uns 4 anos e passamos muitas coisas juntas, né? Mas eu glorifico a Deus que elas têm rompido, têm vencido em nome de Jesus, né? Eu gostaria de estar começando com a Renata Barbosa. Por quê? Na verdade, eu sempre tenho falado com as mulheres. Nós temos visto que, principalmente trabalhando com mulheres, nós somos muito emocionais, né? E relacionamento não é fácil. Nós vemos o quanto é difícil nós nos relacionarmos, né? Principalmente quando nós começamos a trabalhar muito junto, né? Vocês estão rindo. Né? Então, assim, mas vale a pena. Eu tenho falado para elas, vale a pena a gente investir nos relacionamentos, mesmo que pareça difícil, né? Que são nos relacionamentos que nós somos curadas, né? A palavra do Senhor fala em Provérbios que os irmãos são como ferro afiando ferro, né? Então nós cremos que esse é um trabalho do Espírito Santo e Deus nos criou para nos relacionarmos, primeiramente com Ele e segundo com os homens, né? Nós vemos todo o trabalho de Deus para restaurar o homem. Toda vez que nós vemos Deus insistindo em restaurar o homem, é porque Ele quer se relacionar, porque Ele quer ter um relacionamento. Quando o nosso relacionamento com Deus ele é quebrado, nós não conseguimos nos relacionar com os nossos irmãos. E nós temos aprendido isso. É impossível eu me relacionar com Deus e não conseguir me relacionar com o meu irmão. E se há essa dificuldade, é porque o meu relacionamento com Deus está quebrado. E a exemplo disso, em uma das nossas conferências, eu digo a Renata Barbosa, mas todas elas têm trabalhado comigo e outras irmãs que têm sido uma bênção, que eu louvo a Deus pelas mulheres que Deus tem colocado juntamente conosco para nós estarmos trabalhando juntas. Mas a Renata, por a gente, Deus tem colocado muito ela lado a lado. E numa das nossas conferências, no estresse, né, da conferência, na correria, é nessas horas que as nossas emoções se afloram mais do que nunca, né? E a conferência era Exalando a Doçura do Espírito Santo, né? E nós assim, nossa, glória a Deus, né? O Senhor está nos chamando para exalar a doçura do Espírito. E nós ali trabalhando juntas. E um desses dias aconteceu algo que eu creio que foi chocante para mim e foi para ela. Nós estávamos num determinado lugar e eu fui muito grossa com ela e fui na frente de muitas pessoas. Quando nós saímos dali, eu fiquei assim chocada com a minha atitude, porque eu não esperava, eu sair do controle assim em relação à falta de educação, né? E da mesma forma dela, ela vai estar falando, mas para mim foi muito difícil. Eu fui embora me sentindo muito mal. Eu falei assim, meu Deus, nós estamos no meio de uma conferência, exalando a doçura do Espírito Santo, e olha o que eu exalei. Nossa, que contraste, né? A doçura ou a grossura, né? Foi isso que aconteceu. Aí no outro dia, era o último dia da conferência, eu comecei assim orar a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não quero fazer, não é para mim, eu não sirvo para isso, eu estou me sentindo muito mal, eu fui muito grossa, eu deveria ter tido um equilíbrio emocional, mas eu não tive. E aí eu estava orando a Deus e até falei para meu marido, olha, eu não quero fazer, não é para mim. E o Espírito Santo falou assim para mim, não é você que faz, você é apenas um vaso, quem faz sou eu. Então você vai para essa conferência, você abre a tua boca, porque quem vai encher sou eu. Realmente você não pode, mas eu posso. E aquela palavra me deu um conforto no meu coração. Eu fui, né, nós não estávamos nos falando, ela estava na porta, a recepcionista, e eu passei a paz.
E aí foi, mas depois disso o nosso relacionamento mudou, porque eu aprendi a conviver com ela, né, no meio de toda essa situação. E quando nós oramos para que algo aconteça, que nem a conferência era exalando a doçura, mas para exalar a doçura teria que sair o que estava encoberto. E quantas vezes Deus nos mostra o que está dentro de nós e nós queremos fugir, nós não queremos deixar o Espírito Santo trabalhar. E quando a gente foge, nós não somos curadas. Então nós e essas mulheres, é por isso que eu quis chamar cada uma delas, porque elas têm colocado as fraquezas dela, as deficiências dela diante do Senhor. Realmente, Deus, eu fiz algo que não foi bom aos teus olhos, mas eu estou aqui por conta do Senhor, e eu creio que o Senhor vai me restaurar. E desde aquele dia, a nossa convivência mudou e a minha atitude também em relação a Deus, em relação a ela. E hoje, glória a Deus, é claro, nós temos personalidade diferente. Às vezes uma vai discordar de alguma coisa, mas hoje nós já conseguimos, né, fluir bem. Mas eu gostaria de deixar ela falar, e eu quero que ela compartilhe com vocês, né, como que foi para ela passar por tudo isso. E é isso que eu quero te perguntar. Como que foi naquele momento? Como que você conseguiu vencer? E o que fez você não desistir? Bom, naquele momento, como ela já disse, foi muito chocante. Porque eu não esperava ela ter agido daquela forma comigo nunca. Então, eu entrei dentro do carro e falei assim, meu amor, o que foi isso? E nisso tudo, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com isso? Porque, para falar bem a verdade, eu não queria nem ter ido na igreja no domingo. O meu esposo praticamente me obrigou. Ele falou, você vai, porque a obra é do Senhor, e você vai. E acabou, e eu tive que ir. E foi muito difícil, mas eu consegui vencer aquele dia. E então, ao passar do tempo, porque foi um tempo bem longo, que nós voltamos a olhar nos olhos. Ao passar do tempo, eu comecei a orar e eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer de tudo isso? Eu comecei a pedir a Deus discernimento. Eu falei, por quê? Para que o Senhor permitiu tudo isso acontecer? E Deus, eu louvo a Deus porque eu consegui escutar a voz do Espírito Santo. Porque quando o confronto vem a nós, porque na verdade, naquele momento, eu estava me sentindo injustiçada. Não, ela errou e acabou, né? Ela errou, não foi eu que errei. Só que aí o Espírito Santo começou a falar comigo o que estava de errado comigo, por que ele permitiu e para que ele permitiu tudo isso. Então, uma das coisas assim que foi muito forte que Deus falou comigo, na verdade, eu e a Renata, nós, antes dela ser minha pastora, nós éramos amigas, não somos amigas. Então, quando ela começou a pastorear a igreja, foi muito difícil para mim respeitá-la como uma pastora. Não que eu faltasse respeito com ela, só que eu tive que ter limites, e eu não tinha limites. Então, depois, quando tudo aconteceu, e naquela época, como ela disse, que era a conferência Exalando a Doçura, na verdade foi a primeira conferência que nós fizemos, que era uma conferência grande, né? E eu estava me achando a última Coca-Cola do deserto. Eu estava assim, nossa, olha quem tá vindo, nossa, eu fui buscar tal pessoa no aeroporto, nossa. E Deus falou assim comigo, foi por isso que eu permiti isso acontecer com você. Porque se você continuasse nesse caminho, eu não ia poder fazer o que eu tenho para fazer na sua vida. Porque tem que ser com humildade. Foi muito difícil, gente, porque não é fácil nós sermos confrontadas com a gente mesmo, né? Então, assim, foi muito difícil. Eu tive muita batalha de mente. Que eu achava que eu cria que eu já tinha vencido isso e eu não tinha vencido. Eu me arrumava para ir na igreja e eu falava assim, não, hoje eu preciso olhar no olho dela. Não conseguia. No caminho era um vídeo que passava, misericórdia.
aproveita da nossa situação. E é a hora que a gente tem que se levantar. Principalmente, como ela disse, quando é o nosso emocional. Por isso que nós temos que orar e falar: Senhor, reina sobre as nossas emoções. Porque quando o Senhor reina nas nossas emoções, nós conseguimos não sofrer tanto ataque nas nossas mentes. Então, assim, foi um período bem difícil, mas nesse período, um detalhe muito importante, que foi o aniversário dela. E aí eu falei assim: uau, e agora? Acho que eu não vou fazer não, vou passar para alguém e não vou fazer não. E ninguém sabia, ok, que talvez algumas pessoas sim observavam que eu e ela não estavam muito junto mais. Nos cultos, acabava o culto, eu ia embora e ficava dentro do carro esperando meu marido. Eu não tive relacionamento com ela e com mais ninguém, eu me fechei. E nisso tudo também Deus começou a me moldar nessa área, porque a gente não pode ser assim, a gente tem que ser aberto para todos. Sobrou até para mim. É verdade, ela estava junto. Porque ela se fechou comigo também. Eu me fechei com todas. E foi o aniversário dela. E aí eu falei assim, eu cheguei no meu esposo e eu falei assim: meu amor, e agora? Aniversário da Renata, e agora? Deus falou comigo assim: você está fazendo para ela ou você está fazendo para mim? Porque quando foi onde eu aprendi. Porque se você está fazendo para mim, a sua motivação é totalmente diferente. Quando eu coloquei isso dentro de mim, eu falei assim: ok, eu vou fazer realmente como se fosse para o Senhor. E eu fiz, irmãs, foi muito difícil, mas eu dei o meu melhor, assim, em detalhes da festa que eu fiz. Foi assim, eu creio que foram detalhes que Deus literalmente extraiu de mim o meu melhor, porque eu olhei para o Senhor. Mesmo que eu estava fazendo para um human, né? Uma pessoa que é humana, mas ela é serva de Deus. E se a minha posição é servir, eu preciso servir ela como eu estaria servindo ao Senhor. Então foi isso que eu aprendi muito, porque na verdade nós não podemos deixar com que as decepções tiram o alvo que é o Senhor. Servir a Deus, porque realmente a decepção, muitas das vezes, ela sim quer parar as nossas vidas, os nossos relacionamentos, mas quando você se lança e se entrega, nós somos capazes. Então foi isso que eu aprendi. Hoje, graças a Deus, a gente nunca mais teve, em nome de Jesus, nunca mais teremos, porque hoje nós estamos passando por esse processo de cura e Deus tem feito em nossas vidas. Mas o meu encorajamento é para vocês: se relacionam, mesmo que às vezes, irmã, nossa, eu não gosto do jeito que ela faz. Não, relaciona, é aos poucos que vai se moldando o relacionamento. Não desistam de se relacionar, porque o relacionamento sim, ele traz confronto. Verdadeiramente mostra quem nós somos, e muitas das vezes a gente quer esconder, mas a gente tem que se expor para a cura vir. É verdade, glória a Deus. E foi depois disso, né, que ela aprendeu o limite dela e eu também aprendi até onde ir, né? Eu gostaria de estar passando agora, falando, né, da Raquel. A Raquel também é uma bênção, glorifico a Deus pela vida dela. Ela está conosco também há algum tempo e tem passado muitas lutas, venceu muitas barreiras, né? Se ela fosse contar aqui, o testemunho dela também é muito grande, mas hoje especificamente ela vai estar falando a respeito de como superar a dor, né? Como que nós podemos, no meio da caminhada, superar quando nós somos pega pela dor, né? Muitas têm paralisado e eu glorifico a Deus que ela não tem deixado a dor paralisar ela, e é isso que eu quero que ela compartilhe conosco, né? Tudo que você tem passado, tudo que você passou, perdas que você teve ao longo dessa caminhada, buscando o Senhor. Como que você fez para não deixar a dor te paralisar, para continuar buscando, se entregando e fazendo a obra, com dor ou sem dor? Bom, é aquele negócio, né? Na verdade que o que tem sobre nós é que assim, quando nós escolhemos servir o Senhor, acabou. O nosso morreu, né? A gente sempre canta, né? Que a gente se entrega em todas as áreas.
Só que na caminhada a gente nunca espera que certas coisas vão acontecer com a gente. E assim, há 5 meses atrás eu sofri um miscarriage, que é um aborto espontâneo. E eu não estava planejando assim engravidar nem nada, e veio, e eu tenho uma filha já de 7 anos. Só que quando isso aconteceu, eu fiquei super feliz. Eu pensei, aquele excitement de ter outro filho, aquela coisa toda. E assim, anunciei para Deus e o mundo e falei assim, eu vou ser mãe de novo, aquela coisa toda. E passaram alguma semana e eu fui e passei por isso. E tipo assim, quando nós passamos por essas certas coisas, a gente automaticamente espera que Deus vai trazer a cura e que aquilo lá vai superar, né? Só que não foi dessa maneira. Então assim, na justa causa, eu tinha todo motivo para parar. Eu tinha todo motivo para falar assim, ok, Renata, pastor, me dá um tempo. Eu preciso de um tempo para me doer. Porque eu tinha todo o direito de sentir uma dor. Só que, quando a gente fala de se entregar, eu creio que essa é a maior entrega. É igual a gente cantou agora, o Senhor, Ele faz a ferida, mas Ele liga a ferida. Então, quando a gente se lança no meio da dor, é a hora que a gente recebe mais a cura e é a hora que a gente mais recebe do Senhor. E para não acabar com isso tudo, passou-se 2 meses e eu tive outra, mas aí foi uma gravidez nas trompas, foi uma ectopic pregnancy. Então, aí mais uma vez o médico falou, não, vai dar tudo certo, não se preocupe, e me mandaram para casa. Bom, gente, estourou, deu sangramento interno e eu tive que ir para o hospital correndo. E tipo assim, eu sou jovem, né? Eu me acho jovem, saudável, né? Não era aquela coisa assim que não tinha problema nenhum. E mais uma vez eu passei por isso de novo. Mas quando eu lembro que eu não podia ver ninguém podia me cumprimentar e falar congratulations, que eu já chorava horrores. E na minha mente eu ficava naquela luta, ou eu me entrego a essa dor, ou eu me prendo nessa dor. E são 2 coisas que acontecem, ou a mulher vira uma mulher amargurada, ou a mulher vira uma mulher depressiva. Mas existe em Deus essa troca, onde eu posso falar, Senhor, toma, e eu quero esse bálsamo, eu quero essa cura. Porque a Bíblia fala que na nossa fraqueza que nós somos fortes. Só que vai querer ser forte na hora que você está lá sangrando, morrendo, o povo te consolando, e a única coisa que você quer é roll up numa bolinha e chorar e falar assim, Senhor, como eu sou, coitada de mim. E eu me deparando a Deus falando comigo assim, entrega, 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 entrega. O entrega é eu poder olhar na cara das pessoas e falar assim, eu estou bem, mas não para poder mostrar bem, mas realmente no meu interior está bem. E usei aquela dor que eu estava sentindo para me lançar um pouquinho mais. E eu lembro que eu entrei dentro a gente tinha um culto das crianças, que a maioria das vezes a gente participa, né? Os pais participam. E o meu esposo e minha filha foram. Eu cheguei lá, teve uma irmã que me cumprimentou e falou parabéns. Eu entrei para dentro do carro, voltei para casa chorando. Cheguei na sala, sentei no chão e eu falei, Senhor, eu entrego. Porque é aquele negócio, é você literalmente, ok, Senhor, eu tomo o que o Senhor tem para mim e eu entrego essa dor. E usei dessa dor para força e hoje eu estou super bem. Não é tanto que eu tive que consolar certas pessoas que chegavam para mim e falavam assim, ai, desculpa. Eu falava, não, irmã, tudo bem, eu tô bem. Tipo assim, eu tenho que consolar o outro, né? E assim, e me fortalecer no Senhor. E não deixar com que isso trouxesse amargura na minha vida. Hoje, eu vou esperar um pouco. Eu quero ter filhos? Não sei se eu vou ter ainda. Mas isso não vai me paralisar. Eu não posso deixar com que o medo pare os meus planos. E outra, vou usar disso tudo para me lançar no Senhor. Então, tipo assim, a gente sim, como servas, a gente passa por certas coisas que, assim, destrói a gente como mulher, né? Assim, pode ser uma traição, pode ser uma perda, pode ser o que for, mas existe algo na mulher que eu creio que, tipo assim, eu acho que traz um vigor, uma força maior, né? Quando a gente troca esse fardo exatamente, pela cura do Senhor. Então, foi isso e nós estamos aqui. Glória a Deus, mas é assim mesmo, é que nem eu sempre falo para elas.
O segredo é a gente não viver de aparência. Tô com dor, tô com dor. Tô com raiva, tô com raiva. Nós temos que se lançar, que o Senhor muda o nosso sentimento. Mas nós não podemos esconder, nós temos que nos lançar, e glória a Deus por isso, né? Agora eu gostaria de estar falando da irmã Marta. A irmã Marta também é um exemplo, tem trabalhado conosco, tem sido uma bênção. Na verdade, ela está nesse ministério muito mais tempo do que nós, né? Nós chegamos depois. Esse ministério já existe há alguns anos e passaram alguns líderes por lá. E a irmã Marta já estava lá. E eu lembro quando nós assumimos a obra, ela estava ali no meio dos escombros, né? Com alguns poucos irmãos que restaram na época. E ela até me dizia assim, que olhava um para o outro e falava assim: nossa, e agora? Será que a gente acredita mais uma vez, né? Mas glória a Deus, acreditou, rompeu, passou, está conosco. Aí ela começou a sonhar novamente, começou a ter uma pontinha de esperança e começou a se envolver novamente. E no meio dessa caminhada, ela sofreu uma grande decepção, né? Que nós, como nós sempre falamos, igreja é um grande hospital. Então nós viemos para a igreja para ser curados. E eu até tenho uma frase que eu acho interessante, que eles falam, é a mesma coisa, não tem como eu ir no hospital e chegar lá e querer que as pessoas estejam sãs, né? Então a igreja é para isso. E é nessa hora que as pessoas desistem dos relacionamentos. Mas ela enfrentou, e eu quero que ela fale sobre isso. Ela vai falar sobre o perdão, né? Como ela conseguiu liberar perdão para aquilo que fizeram, né? Com a família, com ela. E eu gostaria de estar, né, que você compartilhasse conosco como que foi para você ter acreditado mais uma vez, confiado, e no meio dessa caminhada se deparado com uma situação que trouxe um abalo, mas mesmo assim você não desistiu. Como você conseguiu liberar perdão? Não foi fácil. Um pouquinho da minha história, né? Eu estou nessa igreja tem bastante tempo. Para ter uma ideia, o meu esposo, a minha filha mais nova, eles aceitaram Jesus nessa igreja, eles se batizaram nessa igreja. O meu pai veio do Brasil, aceitou Jesus nessa igreja. A minha sogra veio do Brasil também, chegou aqui, aceitou Jesus, batizou, voltou para o Brasil. Então, é uma história comprida. E a minha cunhada também, que está aqui, veio para cá, nós trouxemos ela, aceitou Jesus também. E eu passei por pastores e pastores e pastores. E cada líder tem uma maneira de liderar. E toda vida, eu e minha família, nós procuramos assim, a gente adaptar a liderança, sempre servindo. E no meio disso tudo, eu passei muita dificuldade, tive muita luta, mas assim, muita dor também. E chegou um ponto assim, que eu já estava assim, meu Deus, será que compensa? Será que compensa acreditar em alguém? E foi quando o pastor Maurício chegou na igreja, né, e nós começou um novo tempo, né? E eu estava começando a me levantar outra vez, e eu já tinha pensado assim, em até sair da igreja. Mas aí depois, quando eles começaram, eu falei assim, não, agora eu acho que nós vamos começar de novo. Comecei a me envolver outra vez. E quando a gente estava assim no auge de tudo, aconteceu um fato assim no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que abalou muito a igreja e atingiu assim, muito a minha família. Aí quando atinge a família da gente, a gente fica assim abalado, né? A gente já está assim, já começa a... Aí eu falei assim, não, agora eu tenho todo o direito de ficar triste, de sofrer, eu vou encostar no canto, eu vou ser um crente de banco, não sei se tem crente de banco, né? Se é que existe, vou ser um crente de banco, não vou fazer mais nada. E aí um dia eu falei para ele, eu chamei meu esposo, nós fomos na casa do pastor e falamos, olha, nós vamos sair da igreja, porque eu acho que já não está. Aí eu orando um dia à noite, eu pensei, meu Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou com essa dor? Aonde eu for com essa dor, eu vou levar essa dor. E aonde essa dor vai ser curada? Porque o problema não era, a dor estava dentro de mim. Então eu ia carregar ela para onde eu fosse, não ia resolver. Então, desculpe que eu fui um pouco nervosa. Então o que eu fiz? Um dia eu estava orando à noite, eu falei, Senhor, eu preciso perdoar. Porque tinha muita gente envolvida. Eu falei, eu preciso perdoar. Eu não posso olhar para essas pessoas com raiva, com sentimento de vingança. Eu não quero, meu Deus, ficar dentro da igreja morrendo no banco. Sabe, sempre a palavra confrontando a gente, eu morrendo ali, porque eu não conseguia
lancei diante do Senhor e eu falei, Senhor, o Senhor me ajuda a perdoar. O Senhor entra, tira esse coração de mim. Me dá um coração de Cristo. Me dá um coração perdoador. Para que eu possa perdoar e para que eu possa sentir amor por essas vidas. Em vez de raiva, que eu possa sentir amor. E desse dia em diante, irmãos, Deus tirou o coração. Tirou aquele coração de amor. E eu consegui perdoar. Hoje eu posso dizer, sabe, que eu sinto amor por todos por tudo que passou, eu sinto amor assim no meu coração. E eu acho assim que se nós temos algo no nosso coração que nos atrapalha a estarmos em comunhão com Deus, porque atrapalha, sabe? Atrapalha. E nós temos que buscar em Deus a maneira de perdoar, a maneira de acertar, para que possamos ser perdoados por Deus. Porque a partir da hora que nós perdoamos, nós recebemos o perdão de Deus. Na verdade, a falta de perdão foi pior do que o que foi feito, né? Porque é algo que atrapalha a nossa vida. E eu sempre falo para elas, na verdade, perdoar não é um sentimento, é um mandamento. Então, se a gente esperar o sentimento, como eu quero perdoar, isso nunca vai acontecer. Mas quando nós tomamos uma decisão, aí o Espírito Santo de Deus nos capacita, porque nós lançamos diante dele e tomamos a decisão de perdoar, né? Agora eu quero estar encerrando com a minha filha, né? Estou muito feliz, é uma honra muito grande ter a Gabriela aqui. Uma jovem, ela tem 20 anos e eu louvo a Deus pela vida dela. Todos nós sabemos que a transição da adolescência para a juventude é uma transição muito difícil, onde elas enfrentam muitas barreiras, aonde aí fora os amigos estão convidando para curtir a vida, né? Como se diz, o mundo aí fora prega que você precisa curtir o máximo que você pode antes de você casar, que você precisa ir nas festas, que você tem que aproveitar bastante, que depois que casa, acaba, né? Então, normalmente é isso que eles pregam aí fora, o mundo, o evangelho do mundo, né? E eu glorifico a Deus o tanto que ela tem se entregado na obra de Deus, e a gente vê que é de coração. E eu sempre assim tenho incentivado os meus filhos, né? Eu falo para eles, olha, vocês têm que buscar vocês com o Senhor, né? Nós não obrigamos eles a fazer nada. Toda vez que eles convidam eles, ou para fazer alguma dança, coreografia, alguma coisa, eu falo, você quer? Porque se você não quiser, não faça, porque você tem que fazer por amor. E eu glorifico a Deus porque ela tem se entregado. E eu quero que ela mesma conte, né, para vocês, como, Gabriela, que você tem conseguido se manter pura diante de Deus, se lançar diante da presença de Deus com tanta pouca idade, né? E enquanto seus amigos aparentemente estão aí fora, né, curtindo a vida, como eles dizem, e você escolheu a buscar a Deus. Conta pra gente. Oi, ok. Primeiramente, eu sempre cresci numa casa, numa família de cristãos, que a gente sempre está indo na igreja, a gente sempre está ouvindo a palavra, e a gente sabe o que é certo ou errado. Mas na maioria das pessoas que crescem assim, eles pensam que só porque os pais, a mãe ou meu pai vai para a igreja, meu pai é pastor, minha mãe é pastora, eu automaticamente sou convertida também. Eu automaticamente sou crente, eu automaticamente sou salva. Mas isso não é verdade, porque filho de pastor não é pastorzinho. A gente somos todos mesmos, nós todos sofremos as mesmas vontades, tentações, e nós todos temos que procurar o mesmo Deus, entendeu? Então, quando começou essa fase que eu estou entrando para vida adulta, né? Eu fui me comparar com isso. Eu olhei para mim mesma e eu vi que eu não era realmente convertida. Eu não tinha tido aquela experiência com Deus que eu ouvia falar. Então, eu percebi isso e eu queria para mim mesma essa experiência com Deus. Então eu comecei a procurar. Mas quando eu comecei a querer
mais de Deus, eu pensei que a única coisa que eu tinha que fazer é deixar de pecar, deixar de ouvir música do mundo, deixar de mentir, deixar de fazer as coisas que Deus não aprovaria. Mas nessa busca, Deus me falou, me incomodou, que não era só isso que Ele queria. Que primeiramente Ele queria que eu buscasse Ele, um relacionamento íntimo com Ele. Porque quando nós estamos perto de Deus, quando nós temos aquele relacionamento com Deus íntimo, é impossível a gente querer pecar, porque a gente está perto do Santo Deus. Então, automaticamente, tendo essa intimidade com Deus, os pecados, as mentiras, a vontade de ouvir música do mundo sai de você, entendeu? Então, isso que eu aprendi, que a coisa mais importante, a primeira coisa que a gente tem que buscar é esse relacionamento com Deus. Porque Ele é maravilhoso e Ele nos ajuda com tudo que a gente está passando, com qualquer coisinha que está acontecendo na nossa vida que a gente quer deixar para trás, é com Ele, tendo essa intimidade. E é isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus, né, por esses testemunhos, que Deus continue abençoando vocês. E o resumo de toda essa conversa é: se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, em primeiro plano, né, e nós renunciarmos, né, a nós mesmos, com certeza, tudo aquilo que Ele prometeu nós vamos viver, né? Porque hoje em dia eu sempre falo para elas, o que tem impedido as pessoas de avançar são os sentimentos, porque a promessa dele é real. A capacitação, a unção, Ele já liberou sobre as nossas vidas. Satanás já é vencido. Então, nós só precisamos nos lançar em Deus. A única pessoa que pode impedir a obra somos nós mesmos e os nossos sentimentos. Então, se lance em Deus, morra para você, morra para a tua vontade. É que nem elas estavam falando. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, para Jesus, a vida não nos pertence mais. Então, nós não temos escolha, né? Muitas pessoas falam assim, eu vou ficar no banco, vou ficar quietinha, e pensa que Deus se agrada, porque quando Deus coloca algo no nosso coração, Ele libera uma porção de dons e de talento, Ele espera que nós colocamos à disposição. E se nós não colocarmos, um dia Ele voltará e Ele vai cobrar de nós. Então nós não temos escolha. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos outra escolha a não ser continuar e avançar. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém? Aleluia.